Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao AgroVip FarmTech, edição especial Andave. Estamos aproveitando aqui o congresso, 12º Congresso da Andave, para reunir líderes do setor, para colocar em debate aqui temas de relevância para o agronegócio brasileiro. Eu sou o André Bastiani, sócio-diretor da AgroConsult, e não estou sozinho aqui para esse desafio não. Estou aqui comigo, Adriano Loturco, gerente de mercado de grãos da AgroConsult. Tudo bem, Adriano? Tudo jóia, André. Prazer estar de novo aqui. Um prazer estar com o pessoal aqui para a gente trocar essa ideia. Muito bem, participa comigo aqui novamente Caio Matheus, especialista em programas financeiros da FarmTech. Tudo bem, Caio? Tudo bom, André, tudo bom, pessoal? Prats, novamente, obrigado aí por ter aceitado o convite. Valeu. Vamos aí para o finzinho dessa grande feira aí, que foi um sucesso. E o nosso convidado especial de hoje, Henrique Prats, que é diretor financeiro da Sinap. Seja bem-vindo, obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço, é uma super oportunidade aqui de poder debater ideias aí, falar do agro é maravilhoso, né? Então, só agradecimento aí à FarmTech e a vocês também por abrir essa oportunidade para a Sinap. E a Syngenta está em peso aqui na feira, né? Sempre. Rapaz, o stand da Syngenta ficou legal, tem uma movimentação grande em torno lá. Parabéns aí, parabéns. É o melhor cafezinho da feira, você pode ter certeza. Ah, é? Passa lá. Eu não tomei ainda não, cara. Boa dica. Vamos lá, ainda bem que foi antes do final. Ainda dá tempo, mas posso falar que o chopp aqui da FarmTech foi bom também. Com certeza, como você, né? O pessoal falou aqui que é o melhor after da feira. Boa. Então, assim, já tem os dois lugares, já o tem, durante e o after. Exato. Fiquei sabendo que, inclusive, o Caio é o cara que tava fechando aqui a feira, aqui, 11 horas da noite, meia-noite. Se não tem imagens, tem não é cara, verdade. tem cara. Não tem, não é verdade. Muito bem, beleza. Vamos aproveitar então esse momento, Henrique, para a gente bater um papo aqui sobre o que é a Sinap, sobre o momento do mercado, aproveitando inclusive esse momento do Congresso da Andave. Mas eu acho que temos que começar falando um pouco de quem é Henrique Prats. Fala um pouquinho do teu histórico aqui no agro. Então vamos lá, pessoal. Meu nome é Henrique Prats, tenho 38 anos, 20 e poucos aí de mercado, né? Eu sou uma pessoa de uma origem um pouco mais humilde, periferia de São Paulo, escola pública, essas coisas, mas sempre gostei de dinheiro desde pequeno. Então, quando você pega a minha história profissional, eu já fiz mala direta, já fiz declaração de imposto de renda, aula de matemática, desenvolvimento de sites, trabalhei no correio, já até vendi hot dog no ponto de ônibus, rapaz, já fiz de tudo, né? E aí, quando entrei em empresa mesmo, eu trabalhei 2 anos na área de vendas, depois 2 anos com supply e logística, e estou há 15, 16 anos em finanças já, que foi onde eu formei minha carreira. Trabalhei em diferentes ramos, mas estou há pouco mais de 10 anos aí na Syngenta, pouco mais de 10 anos no agro. Como eu falei, diversas empresas, mas se tem uma coisa que eu não saio nunca mais é do agro. Isso é engraçado, cara. A gente já conversou com muita gente aqui do agro e que passou por outros setores também, e depois que entra no agro não sai mais não. Com certeza. E que bom. Agora, o Henrique, teu desafio agora é um pouco diferente, né? Com Você entrou na certeza. Sinap, o pessoal não conhece muito que é Sinap ainda, todo mundo conhece a Syngenta, que é um grande parceiro do produtor rural no agro, mas Sinap a gente não conhece. Fala aí o que é o Sinap. Claro. Sinap significa Syngenta Agriculture Platform, ou plataforma agro da Syngenta, né? Na verdade, a criação desse nome é só para a gente ter um pouco de separação entre o que são as nossas marcas das revendas do que seria uma holding, né? A Syngenta em 2019 ela abriu a Tua Agro desde o zero, foi um projeto nosso de lojas próprias. A gente tinha alguns objetivos de mercado, de aumento de market share, principalmente de acesso ao mercado. Só que por toda a dinâmica de mercado a gente viu que devia expandir fortemente essa estratégia. Então a gente começou algumas aquisições, como a Adipagro no Mato Grosso, a Jangada no Mato Grosso do Sul, a própria Agro Cerrado no estado de Minas Gerais. E o pessoal começou a confundir um pouco, né? A Tua Agro está comprando, a Tua Agro, e na verdade a gente quer cada vez mais fortalecer as marcas locais, porque eles têm uma história, né, muito grande, muita proximidade, muito relacionamento com o produtor. Então a gente criou a marca, que é como se fosse uma holding, uma marca guarda-chuva, onde a gente tem uma equipe bem enxuta em São Paulo, que está olhando por todas as revendas aí, cada uma com a tua especificidade. Tem uma Syngenta por trás, o que é maravilhoso, mas cada uma com a tua particularidade regional. Eu estava vendo aqui, já são 72 lojas, é isso? E 25 milhões de hectares. Está atualizado esses números? Tá atualizado. Estamos abrindo mais. Imagino. Então, podemos dizer que a Sinap é a forma de a Syngenta estar lá na ponta, mas mantendo talvez a cultura e a origem de cada uma das revendas.
Assim, ó, na estratégia de distribuição da Syngenta, a parte de revendas ela é fundamental. Então não é só pela Sinap que a gente acessa os produtores, a gente tem uma rede aí de revendas muito fortes, que são parceiras da Syngenta, e a gente vem mais como um novo ponto para a gente garantir o acesso dos agricultores aos produtos Syngenta. Né? A Syngenta ela é conhecida no mercado como uma empresa de inovação, de tecnologia, só que de nada adianta você ter a melhor tecnologia e depois você ter um produtor que ele não consegue acessar, ele não tem um ponto de venda para poder ir lá e comprar esse produto, né? Então, em alguns locais estratégicos do Brasil, a gente viu que precisava ter as nossas lojas lá para a gente garantir que o cliente possa acessar não só nossos produtos, como nossas soluções e serviços. Sim, mas é uma loja exclusiva da Syngenta que vocês passam a ter. Então é a forma da Syngenta estar lá na ponta também, sendo dona, vamos dizer assim, da revenda. Tendo contato direto com o produtor, né? Isso exatamente. É maravilhoso mesmo. E eu acho que isso está muito ligado com o próprio momento que a gente está vivendo agora do mercado de distribuição de insumos, né? A gente discutiu muito esse tema ao longo desses 3 dias aqui na Andave, falando da consolidação do setor. A própria Andave trouxe uma série de números aqui, né? Hoje, os associados, mais de 50% já participam de um grupo consolidador. Então, essa tendência aí, ela virou já uma realidade do setor. E nós, do nosso lado aqui, começamos a analisar o mercado, ficamos nos questionando muito, né? Se esse movimento já acabou, se ele está só começando, se vai para os 60%, 70%, 80%, porque no ano passado esse número andava era 40%, já veio para 50% esse ano. Então a gente tenta entender também quais são os próximos movimentos. E também do lado do produtor, né, qual que é a vantagem de estar se relacionando com uma revenda que faz parte de um grupo consolidador como esse. Então eu queria escutar você um pouco sobre isso. Não, legal, cara. Eu acho que assim, quando você olha pro agro no geral, né, pro setor agro, ele é um setor que no Brasil ele é fundamental para o nosso país e ele veio crescendo fortemente ano após ano. Se você olha os últimos 30 anos e olhar o crescimento do PIB do Brasil e comparar com o crescimento do PIB agro, você vê que sem esse setor o Brasil não estaria onde está. Nas principais crises que a gente viveu nesses últimos anos, o agro passou de forma muito resiliente, porque o agricultor é um empreendedor muito forte, muito resiliente. Faça chuva, faça sol, faça Selic baixa, faça Selic alta, faça dólar baixo, faça dólar alto, não importa, risco, né? Ele vai acordar cedo, ele vai trabalhar na lavoura dele e vai garantir a produção de alimentos. Tá aí esse ano aí para comprovar isso, né? É difícil, mas rapaz, não vai lá para trás não. Não baixa agora não. E assim, acho que isso só começou esses números começaram a mostrar, gerar muito interesse em investidores em colocar dinheiro no agro. E tem diversas formas de fazer isso, né? A própria parceria com a FarmTech é uma forma de investidores, por meio de uma empresa como a Farm e por meio de uma empresa como a Syngenta, consegue colocar dinheiro no agro e ter o seu retorno, né? Agora, outra forma que alguns fundos escolheram foi realmente de fazer essa questão de compra de empresas, né? Então, a gente, dentro da Syngenta, a gente não se chama de consolidador, porque, como eu comentei lá antes, né? A gente tem mais de 200 grupos de revendas que trabalham com a gente e continuam sendo fundamentais para a nossa estratégia, né? Então, um pouco diferente. Eu acho que o que atraiu esses grupos para o mercado foi essa questão de como participar do agro e conseguir investir nele e receber seus retornos, enquanto para a gente esse é um movimento de realmente acesso ao mercado e garantia de produto na ponta, sabe? E também a oportunidade talvez de colocar uma solução completa, né? Com uma visão Syngenta de como trazer uma solução completa para o produtor. A gente já conversou aqui, por exemplo, com o Fábio Neufeld, que falou muito do SAID também, que é um programa que vocês têm lá na Syngenta, trazendo mais uma solução também que passa a estar disponível para o produtor. E eu lembro que ele falava que era uma solução que ia estar disponível para algumas revendas. Imagino que as revendas da Sinap são as primeiras a ter acesso a essa tecnologia. Exatamente isso. O Fábio é meu parceirão. Ele está tocando uma frente da Syngenta, eu pela parte de finanças tocando outra, né? E assim, todas as nossas soluções, que elas passam por produtos, mas vão também para inovação em serviços, elas vão ser implementadas e oferecidas por toda a nossa rede de revendas. Mas é muito mais fácil começar dentro de casa. Então a gente não só tá lá garantindo mesmo, né, a venda dos insumos, né, e aí não é só CP, a gente vende fertilizantes, sementes, foliares, biológicos,
mas também quando a gente tem serviços diferenciados como o nosso barter, como, né, os produtos da side de fintech, as soluções financeiras com os nossos parceiros, a gente tem um conhecimento já mais profundo de como é feito, das vantagens, de como fazer isso lá no campo. Então a gente acaba sendo até um laboratório, né? A gente vai lá, experimenta, faz, pega a veia correta e depois a gente consegue distribuir isso para toda a rede. Pensando então no produtor, o produtor que escolhe se relacionar com uma revenda que está lá junto com a Sinap e não com uma revenda tradicional que é uma multimarca. Como que vocês veem assim as grandes vantagens que vocês acabam trazendo para esse produtor que resolveu trabalhar com vocês? Ah, perfeito. Acho que assim, em primeiríssimo lugar é o acesso a novas tecnologias, né? Se você olhar na mídia aí, a Syngenta está lançando muitos produtos esse ano, tem um pipeline sempre grande aí de lançamentos, essa é a nossa história. E o agricultor sabe que numa revenda que tem produto Syngenta, ele vai ter acesso ao que tem de ponta, né? Existem muitos produtos nossos que só a gente tem, mas ninguém tem, então isso gera muito mais produtividade. O agricultor investe e depois ele recebe lá, tem mais sacos de soja, mais sacos de milho, mais toneladas de açúcar por hectare, etc, né? Então acho que essa é a primeira questão. Agora a Syngenta, ela não é só uma empresa de inovação em produtos, mas também ela sempre busca novas formas de servir, né? A gente tem inovação no nosso DNA e tem a questão de customer centricity, né? A gente tem o cliente no centro de tudo. Então não importa qual que é a área, se a gente está falando de operações, logísticas, de finanças, a gente sempre está buscando criar coisas novas para os agricultores, para facilitar a vida deles, para trazer mais proteção, para trazer mais margem, para trazer mais dinheiro, né? Mais sucesso para eles. E aí a gente tem essas lojas na ponta, a gente consegue chegar mais rápido até eles e oferecer esses diferenciais para os nossos clientes. Muito bem. E quando a gente fala também do conjunto de produtos e serviços que eles acabam oferecendo ali, eu acho que crédito tem uma participação muito especial, né? Porque sem o crédito a gente não consegue rodar esse negócio. E daí a gente tem visto também um movimento muito intenso de a gente trazer soluções mais inovadoras para o crédito rural, que não estejam baseados apenas no crédito oficial, mas também trazendo outros recursos. E a FarmTech é exemplo disso, tem trazido aqui uma discussão muito interessante em relação a isso daí. Como que vocês vê o diferencial em termos para o produtor, que você acaba oferecendo para o produtor baseado no crédito? Por muito tempo a gente olhava lá, o produtor escolher a revenda por conta do produto que está oferecendo, por conta do relacionamento que acabava tendo com a revenda. E agora a gente passa a ter talvez dois outros diferenciais, que é os serviços, você mesmo colocou, né? A ideia é trazer um portfólio de soluções mais completas, e crédito, né? Porque isso acho que vai ser sempre um dos pilares aí para você fomentar a venda. Sem dúvida, né? Quando a gente pensa até nas próprias revendas, para que elas consigam levar os produtos e serviços para os clientes, eles precisam de crédito. Primeiro, a revenda ela precisa ter o acesso ao crédito para que ela consiga repassar isso ao produtor, né? E a gente viu que dentro, assim, o crédito rural oficial do Brasil, ele, assim, eu tô no agro há 10 anos, não vou falar de antes disso, né? 10 não, 12 anos já, e nunca foi o suficiente. E o gap foi cada vez maior. Isso muitas vezes foi oferecido aos agricultores por meio de trades e por meio das empresas químicas, né? Mas quando a gente olha mercados mais maduros, e os Estados Unidos é um grande exemplo disso, porque também é um país muito produtor, lá a participação do governo é muito baixa e a participação do mercado financeiro é muito alta, porque o mercado financeiro ele também inova mais na forma de dar crédito, né? E aí eu acho que teve primeiro esse grande movimento dos fundos querendo investir no agro, e aí a gente teve esse boom de CRA, depois começaram os FDICs, né, e outras operações estruturadas, mas isso tudo também ele dá muito trabalho. E aí ficou faltando um pedacinho que é a parte de tecnologia, porque a tecnologia é o que nos dá escala, né? Então quando você junta lá essa questão do crédito, de ter a disponibilidade do dinheiro, foi um primeiro passo, e aí isso foi muito focado, né, nas grandes empresas, e agora para você chegar na ponta mesmo, estamos falando mais de 5 milhões de distribuidores no Brasil, né? Então para você chegar lá na ponta, você precisa da tecnologia junto do crédito para você conseguir pulverizar isso. Cara, você falou tudo, Henrique, muito boa essa sua colocação, porque de fato a gente pensar no volume do crédito oficial, até tem um volume relevante, mas ele ficou velho, o formato dele é muito antigo, e hoje para a gente conseguir até trazer mais transparência para outros financiadores, né, pensando no mercado financeiro, e trazer do outro lado uma solução que seja eficiente para o produtor, porque hoje é tudo muito dinâmico, você precisa aprovar isso daí rápido.
a gente precisa de tecnologia. E daí aproveito para trazer o Caio aqui para a conversa, né? Para falar como que a FarmTech também tem se posicionado para transformar esse crédito em digital. Não, vamos lá, né, pessoal? Acho que depois do que o Prats falou aqui, fica até um pouco difícil de colocar mais alguns pontos, mas eu acho Ele resumiu bem, né, cara? Ele resumiu bem. Eu levantei a bola, agora você corta, cara. Mas assim, eu vejo muito, né, e a Farm ela tem um pouco dessa essência de conseguir dar o crédito de forma estruturada e estrutural de maneira relevante, né? Acho que a gente sabe hoje, né, que a cadeia de insumos ela é muito demandante de capital de giro, é muito intensiva de capital de giro. Só que o produtor, ele também tem diversas outras necessidades do campo, né? Ele tem que estar investindo em OPEX, tem que estar investindo em CAPEX, e cada vez mais o trabalho nosso aqui como provedores de capital é conseguir desmistificar aqui, através da tecnologia, através de um processo confiável, através de um processo de gerenciamento de risco, que esse é um capital intensivo que cada vez mais vai trazer essa mudança de racional que tem hoje no crédito agrícola antigo e no atual, né? A gente está passando por uma mudança de racional muito grande, a gente falou muito disso, né, durante a feira, né? Então, eu acho que a digitalização, ela cada vez mais, ela vem se encontrando, né, com essa, vamos dizer assim, com essa mudança estrutural que a gente está vendo na cadeia de financiamento do agro, né? Muito bom, legal. Deixa eu pular nessa conversa agora, que a gente está falando de crédito e tudo. Quero trazer a conversa um pouco para a realidade do dia a dia, para esse cenário nosso atual, Henrique. A gente passou por anos de uma bonança fantástica, especialmente quando a gente está falando de grãos, algodão, e agora a gente está passando por um cenário onde a safra passada, né, a safra atual, que foi recém-colhida, foi uma safra de alto custo. De uma forma ou de outra, o produtor acabou perdendo o timing da comercialização, os preços desabaram e no final das contas a rentabilidade que poderia ser tão boa quanto a das duas últimas safras, 3 últimas safras, acabou frustrando, um gosto ruim na boca do produtor. E quando a gente olha para frente, apesar dos custos estarem caindo muito, os preços estão caindo, continuam caindo, caindo talvez até um pouco mais. E aí a gente está voltando para um cenário de uma quase normalidade do que a gente via antes desse boom que a gente teve. Como é que vocês estão enxergando isso lá na Sinap, principalmente quando vocês olham isso, se é algo que muda a estratégia da plataforma, seja de crescimento, seja no dia a dia de vocês? Como é que legal, muito boa pergunta, né? Quando você falou assim daquele gostinho ruim que fica na boca, né? Porque eu fico pensando no futebol, né? Você tá ganhando de 1-0 um jogo, e aí aos 53 do segundo sai um gol. Para um lado vai ser um empate com gostinho de derrota e o outro vai ser um empate com gostinho de vitória. Eu tô muito mais acostumado com o gostinho de derrota, inclusive. Meu time. Qual que é? Eu sou São Paulino, fazer Estamos o quê? Mas fica tranquilo que hoje à semana noite, que vem a gente... Hoje à noite, quem sabe? Se Deus quiser. Vamos lá. Mas enfim, vamos voltar aqui. Foi só um comentário de coração. A edição aí, lembre, né, de colocar embaixo o resultado do jogo, porque esse podcast vai aparecer depois, vai estar disponível só depois do jogo. Isso que eu ia falar. Vamos saber como é que foi. Mas eu te contei, desculpa. Mas é isso, assim, ó. O que acontece? A gente sabe, né? O agro ele vai passando por ajustes. E esses ajustes acontecem tanto em preços de custo, como em dólar, como no preço de commodities. Existem várias correlações de preços, né? Fertilizantes e grãos e etc, né? FX e etc. E essas correções, o que eu acho que o que traz mais dificuldade de lidar com elas é o timing, né? Porque a gente realmente teve agora uma queda de preço acentuada, né, de grãos, e a gente também teve uma queda acentuada de preços de custos, né, tanto herbicidas, fertilizantes e etc, né. Então assim, na teoria você fala assim, é o que você acabou de dizer, né, a gente já está formando uma nova safra, boas relações de troca e etc. Agora, como eles acontecem em timings diferentes, isso às vezes gera uma margem muito positiva, como aconteceu nos últimos 2 anos, e a gente nem falou tanto disso, né? Muitos agricultores compraram, fizeram seu custo muito bem, e a commodity foi só crescendo, e agora está acontecendo exatamente o contrário. Minha visão é que a safra de ajuste aconteceu. Né? A gente já está caminhando para uma normalidade, a gente já está vendo preços, na verdade assim, quando a gente olha o preço sozinho, sempre vai ter algum tipo de reclamação, mas quando você olha para uma relação de troca, ela fica já muito mais favorável do que teve no início desse ano, por exemplo, né? Agora assim, quando você falou sobre estratégia, a gente não está mexendo na estratégia, isso na verdade está reforçando a nossa estratégia. A gente acredita muito que o agricultor ele deveria utilizar os seus grãos para travar o seu custo.
né? É normal a gente querer usar o grão e, cara, deixa eu pegar o melhor momento do custo, deixa eu pegar o melhor momento do grão, mas isso pode se cruzar e aí todo aquele trabalho que foi feito na lavoura, que é o core, às vezes pode se perder por causa de uma variação de preço, né, numa bolsa de Nova York ou de Chicago, por exemplo. Ou né? uma guerra no meio. Uma guerra, né? Uma pandemia. Que acontece, uma pandemia, né? E são tantas coisas que podem vir a acontecer. Então, assim, a Syngenta, ela é a empresa que mais gosta de trabalhar com barter, né? Ela que começou a fazer as ofertas estruturadas, ela já trouxe muita inovação para o mercado. Você entra na mídia também, se colocar assim, ó, barter Syngenta, clicar em notícias, vai estar falando do barter da Syngenta até hoje. A gente abriu uma trade faz, acho que mais de 15 anos e está sempre falando disso da Syngenta. E na Sinap a gente tem buscado fazer da mesma maneira. Existem mercados, dependendo do estado, que o barter ele é mais evoluído, tem lugares que está um pouco mais para trás. Então, percentualmente, a gente tem muita variação, mas sempre fez parte da nossa estratégia incentivar cada vez mais a troca, porque aí você consegue travar o seu custo e depois, a partir disso, você consegue brincar, você vê quanto você quer trazer dinheiro para dentro de casa, quanto você quer arriscar um pouco, né? A gente já falou bastante da questão do barter aqui. Legal. Sobre duas visões, né? Uma como um instrumento de crédito, porque de fato está trocando insumo pela tua safra futura, mas principalmente, e que isso eu acho que talvez deva trabalhar cada vez mais, é como uma ferramenta de gestão de risco. Porque a partir do momento que você faz o barter, pelo menos o teu custo ali já está travado. Exatamente. Essa é acho que a beleza, mas ao mesmo tempo a dificuldade de vender a ideia do barter. Como o Henrique falou, né? Acho que assim, a gente tem realidades diferentes de entendimento e de adoção de barter no Brasil. Né? Algumas regiões o barter já faz parte do dia a dia do produtor. Ele pensa, enquanto está fazendo o custo, ele pensa em relação de troca, enquanto a saca ele vai precisar, e no final dos contos ele finaliza isso fazendo um negócio que vira o barter, e outros lugares nem tanto. Né? Mas eu acho que o que eu acho interessante que você colocou é essa ideia de continuar fomentando e aonde não é tão relevante, tornar o barter mais relevante. Está no DNA de vocês, como você falou. Agora, a Syngenta tem uma trading para isso. Né? Verdade. Agora um ponto que você colocou, né, que a gente vem trazendo esse assunto aqui da questão da mudança em termos de cenário de preço da agricultura, ela traz a gente talvez para um cenário de rentabilidades dentro do histórico, mas um cenário que está carregando mais risco porque de fato a atividade se tornou mais dispendiosa, né, em termos de recursos que você está utilizando. Tem alguns custos inclusive que não caíram, citar exemplo do próprio custo de arrendamento, e a gente tem também uma série não só de produtores, mas até mesmo de revendas que tomaram um risco maior. Penso aqui nos produtores aqui com uma área de arrendamento bastante elevada ou ainda que estão bastante alavancados, passa a ter um risco maior a partir de agora. E nossos cenários da agricultura aqui mostram que de fato 23, 24 é um ano que, apesar de não termos plantado ainda, mostra que a gente tem um potencial de produção muito grande diante do potencial de consumo. Então isso traz um cenário ainda de preços ainda mais pressionados e que vai pressionar renda do produtor. E eu não tenho dúvida que no caminho ficam alguns produtores, que ficam algumas revendas. E daí eu fico pensando um pouco da diferença entre aquela revenda que está atuando sozinha e de uma revenda que está ou com um grupo ou que está junto com uma Syngenta, e passa a ter até mesmo mecanismos de mitigar esses riscos um pouco maiores. Imagino que para uma de pago, como está com vocês lá, acaba sendo uma vantagem, né, de conseguir ter uma estrutura financeira um pouco melhor do que as demais. Sem dúvida, né? Assim, o agro ele é intenso no uso de capital, e você fazer parte de uma revenda que tem um grupo multinacional com acesso a melhores custos, etc., isso traz uma proteção muito grande, até para o próprio produtor, que às vezes pode tirar um pedido, fazer um pagamento antecipado ou deixar o grão em algum lugar e depois não ter esse rendimento de volta, né? Eu vejo que nesses momentos de ajuste, você acaba sempre ter aquela separação do joio e do trigo, né? Quem quis arriscar muito, quem que foi muito ousado, pode ter ganhado várias vezes e de repente tem uma perda só que é o suficiente para derrubar o negócio, né? Se eu brincar assim, no final das contas, Darwin tá sempre certo, né? A seleção natural acaba acontecendo. Mais cedo ou mais tarde vem um terremoto, e aí quem está mais forte, quem está mais estruturado, tem governança, tem um back importante por trás, consegue
se sustentar. E quem não é, e seja isso é para produtores, isso é para revenda, isso é para toda a indústria, para toda a indústria. A gente está vivenciando isso agora, inclusive com muitas revendas e grupos. É verdade. Agora, tem outro assunto aqui que eu acho legal a gente trazer, que a gente tem visto um movimento muito intenso também de vendas online, né? Principalmente nas revendas de produtos por meio dos marketplaces. Como que você vê os marketplaces vendendo de fato insumos para a agricultura? Você acha que é uma tendência? Você acha que daqui a pouco também a gente vai estar vendendo de uma forma expressiva, né? Porque hoje já tem, mas não é expressivo ainda. Você acha que é um mercado que de fato vai ganhar bastante relevância? Assim, é difícil falar do futuro, de comportamento e etc, né? Eu ainda vejo o peso do relacionamento no agro como uma coisa muito importante. A gente está falando assim, não é só ir lá e colocar o produto no chão. E as revendas, elas prestam muita assistência técnica, né? Ela tem, né, dependendo obviamente da revenda, cada uma tem o seu nível diferente, mas essa questão de você poder sentar com o produtor, de você conversar, de você entender o que está acontecendo na lavoura dele e poder dar uma boa recomendação, é um fator muito, muito relevante. Então, se eu olho para um comércio online, eu vejo que crescendo em percentuais muito grandes, porque é pequeno, né? Crescer de 1 para 2 é mais fácil de crescer de 1 bi para 2 bi, né? Mas eu acho que é um mercado que vai crescer bastante, mas que tem um nicho específico de, às vezes, produtores que já têm a sua própria assistência técnica, que não tem esse tipo de necessidade, que às vezes por comodismo pode fazer isso daí de casa. Além de tudo, ele impõe um outro desafio, na verdade, que é a questão de logística, de armazenagem, de risco de você trazer isso tudo para dentro de casa. A gente sabe que de casos de roubo, então assim, a questão da compra online, ela coloca um desafio maior. Assim, a logística no Brasil sempre vai ser um desafio, mas essa logística de entrega... E tem a questão de legislação também. Para esse tipo de venda. Mas eu vejo muito a questão dos mercados online justamente aliado à revenda. É mais um canal de venda da revenda, né? Exatamente. Sim. E eu acho que isso é o futuro, né? É assim que eu vejo, né? Muito bem. Você que está liderando esse processo aí também de consolidação das revendas por meio da indústria, né? Indo para a ponta, né? E vocês acabaram se deparando tanto com o modelo de vocês montarem uma loja do zero, com esse modelo de estar lá, pegar um grupo e fazer a aquisição. Como que você vê hoje o maior desafio na revenda, no dia a dia da revenda? Tá bom. Bom, eu voltando, né? Eu não vejo o nosso movimento como um movimento consolidador, né? Mas vocês estão indo para a ponta, né? Mas a gente indo para a ponta, assim, é o que eu tenho notado, né? Porque aí a gente tem... Quando a gente abre a nossa revenda, a gente faz com a cara da Syngenta, né? Seja isso positivo, né? Traz bastante benefícios, mas tem até o lado legal de quando você faz uma aquisição, é que você pega uma experiência de quem viveu aquele no dia a dia, né? E eu vejo hoje como um dos grandes desafios das revendas, algumas de sobreviver e outras de crescer, que é exatamente o acesso ao capital. Sem dúvida. Então, assim, a revenda, ela acaba sendo um agente logístico e de crédito do produtor. Esse é o core, né, da revenda. E aí, por exemplo, quando você passa como a safra passada, que os preços aumentaram muitas revendas elas não tinham mais limites de crédito para comprar os seus fertilizantes, para comprar os químicos e etc, para depois poder revender, né? Então, quando você fala assim dos grandes desafios, hoje eu vejo que esses pequenos grupos, né, eles têm uma limitação muito grande de crescimento por conta do acesso ao capital, e é por isso que a gente voltou lá de trás dizendo assim, que como a questão de ter agentes externos financiando começou a abrir muitas portas de crescimento, e depois de ter a tecnologia a gente consegue espalhar isso com escala pelo Brasil. Eu acho que é um ponto que é super legal, você tocou num ponto super legal, né, Prates, que é também a diferença, a gente falou um pouquinho disso agora há pouco, né, de quais são os drivers desses players, né? Então, você tem a indústria tem driver, né, de indicador financeiro, tem driver com acionista, tem um monte de coisa. A revenda, ela tem o driver às vezes do dono da revenda, do resultado no fim da linha. Então, o crédito também, de maneira geral, ele tem que se comportar da maneira que entrega o resultado esperado, né? Então, acho que isso também tem muito a ver, e acho que a Sinap ela tem muito dessa dualidade, né? De trazer um pouquinho do driver da Syngenta, que é um player que que dispensa comentários, mas também da revenda, que tem esse background, tem esse suporte de um player muito grande por trás, né? Acho que isso é muito legal a gente olhar isso como... Por cima, é muito legal participar desse mercado. Né? Muito bom, legal. Muito bom. Estamos chegando aqui no final do nosso bate-papo.
E a gente fez uma brincadeira aqui no final, Henrique, sempre para trazer aqui para o nosso convidado uma pergunta relacionada ao principal desafio que, na sua visão, o agronegócio vai enfrentar nos próximos 10 anos. Então, deixa à vontade aí para trabalhar isso daí. Esse desafio único só, né, que a gente tem colocado, e a gente depois comenta. Legal, assim, acho que, cara, é uma pergunta muito aberta, né? Tem muitas formas de responder. Mas acho que, assim, o grande desafio do agro vai ser assim, como é que a gente produz mais alimentos, né? O mundo ainda está crescendo de forma acelerada, né? A gente tem alguns mercados, né? Alguns países que estão retrocedendo, mas você viu, né? A China foi diminuindo, a Índia já passou. Você olha para países do Oriente Médio, você olha para países africanos, crescimento de população nos últimos 10 anos, tem país que está batendo 50% de crescimento. E tem muito que acontecer ainda antes de que esse movimento de slowdown, né? De diminuição de velocidade aconteça lá na frente. E a gente precisa de comida para essas pessoas, a gente precisa de energia renovável, a gente precisa de roupa, de vestimentas para essas pessoas, né? E o agro é o protagonista disso tudo, é o agro que vai ter que entregar. Agora, que lugar do mundo você vai conseguir fazer isso, se não no Brasil? Eu vou aproveitar para jogar essa pergunta até pro Adriano, né? Porque você tem duas vertentes aí. Uma que você trabalha com aumento de área e cada vez a gente está mais limitado, inclusive pelas questões ambientais, que passam a ser um driver muito importante na definição de como que a agricultura caminha. E a segunda forma é por meio de produtividade. Fala aí, Adriano. Ele fez perguntando isso porque já sabe minha resposta. Não, brincadeira. Eu acho que assim, a gente tem olhado e eu brinco que a gente está... Para quem olha e busca mais área, achando que a gente vai ser por meio de aumento de área, eu acho que o caminho não é exatamente por aí. O Brasil, especialmente o Brasil, mas de forma geral o mundo, a gente tá num momento de ganho de produtividade, seja pela quantidade de tecnologia embarcada dentro da semente. Então a gente cada vez mais está aumentando o teto produtivo, seja da soja, do milho, da própria cana, do algodão, enfim. Tá aí então, essa última safra para provar isso, né? É uma safra assim, a gente brinca lá na Agroconsult que assim, a safra de 65 sacos por hectare já foi plantada. E não foi essa safra. De média, né? De média, né? Esse ano a gente bateu na trave de média Brasil 60 sacos. Poderia ter tranquilamente sido acima disso se o Rio Grande do Sul tivesse quebrado por causa do clima. Então essa safra já foi plantada. E assim, o próximo, a gente vai piscar o olho e de repente a gente vai sair de 60 para 65. E aí nós temos um outro desafio de chegar nos 70 sacos. Só que na medida que a gente está crescendo disso, a gente começa a crescer numa velocidade ainda mais rápido do que possivelmente a demanda vai crescer. Eu acredito que, concordo contigo, que assim, a demanda vai crescer, mas a gente tem uma capacidade de atender essa demanda hoje em dia cada vez mais por ganho de produtividade do que por aumento de área. E isso, assim, o mundo agradece também por isso, porque a gente vai precisar de menos área para produzir mais e melhor, inclusive, né? Porque os produtos da Singenta, cada vez que a Singenta disponibiliza produto, é produto com mais tecnologia e mais ambientalmente amigável, né? Com menor impacto. Adriano, então a gente eu ia colocar um ponto aqui, foi legal que você entrou nisso, porque você falou sobre área e sobre ganho de produtividade, né? E quando eu falei de produzir mais alimentos, eu pensei nessas duas coisas, né? Tem um pontinho que talvez seria legal de incluir nisso, que assim, a gente tem que tomar muito cuidado como país com o aumento de área, porque a gente também, 2/3 do nosso país é mata, né? Sim. É floresta, né? Isso é muito importante. Imagina, 2/3, né? Num país grande como esse. Mas a gente ainda tem, no Brasil, cerca de 90 milhões de hectares degradados. Então, quando a gente fala de aumento de área, a gente não deveria estar expandindo para lugares onde a gente tem floresta, mas ao mesmo tempo tem uma grande oportunidade que é de conversão, né, de solos degradados para se tornar produtivos sem você derrubar uma árvore, né? Então você tem uma oportunidadezinha que eu adiciono à questão de ganho de produtividade, que é a parte de conversão de pasto. Eu diria que são duas oportunidades, porque uma assim, é exatamente essa. E assim, essa oportunidade vai surgir na medida que a gente for mais eficiente na produção da pecuária.
Porque é ela que vai abrir o espaço. Então são duas oportunidades. A gente investir em produtividade, em produção em menor área da pecuária, que vai liberar a área para que a gente não precise desmatar. E nessa área que hoje está degradada, que está praticamente com um índice de produtividade muito baixo e largada, essa área pode virar altamente produtiva. Então, no final das contas, é uma oportunidade que se desdobra em duas. É verdade. E aí o Brasil se torna mais produtivo. Muito bom. Então, acho que é bem legal isso que você colocou. Mas eu então vou aproveitar aqui para falar com os investidores da FarmTech. Vamos lá. Você fazer conversão de terra degradada em terra produtiva é caro. Então, tem uma puta oportunidade no Brasil, mas é caro. E quando uma coisa é cara, você tem que financiar. É isso aí. Você tem que ter prazo. Você tem que ter boa taxa, né? Você vai comprar um carro, o carro é caro. Você financia em 5 anos. Você vai comprar uma casa, casa é mais caro ainda. Você financia em 30, né? Então, quando a gente fala de financiamento para conversão de terra degradada, a gente tem uma oportunidade muito grande aí, tanto, né, como agricultura, mas também para investidores, como um novo nicho de investir dinheiro e buscar realmente, talvez, alguns prazos mais alongados, mas para você conseguir transformar essa terra, ter a produtividade e ter o lucro lá na frente, né? Sem dúvida. E aí, sem querer fazer merchan, porque eu sou financeiro, não sei fazer nada de marketing, mas para vocês investidores da Farm, se tiverem interesse, vem falar com a Syngenta, tá bom? Porque a gente tem projetos relevantes, muito bons e tem espaço para ganhar dinheiro com isso. Mas Henrique, acho que você tocou num ponto que o André, numa outra conversa, falou disso, que assim, o crédito hoje em dia está muito focado e faz todo sentido daquilo que a gente conversou antes, no custeio no curto prazo. É isso. Né? E o alongamento desse custeio, seja para investimento que já existe, mas pode ser maior, ou para. Porque assim, no final das contas é investimento isso. Exatamente. Né? Então precisa ser entendido como investimento, que é um investimento não só na terra, no final das contas, que sendo um pouco poeta, é investimento no país. Exatamente. É investimento na gente mesmo. Né? Exatamente. Não, eu acho esse ponto, a gente até acabou, como você me falou, Adriano, a gente acabou tocando, porque, e eu vejo com muitos bons olhos, né, porque a gente tá também aqui, né, a gente até institucionalizou a Faria Lima aqui como o provedor aqui de capital, né, mas assim, é um processo, né, a gente tá muito focado no custeio, porque a gente tem uma mudança muito clara ali no custeio oficial, caindo para, né, fintechs, provedores de funding no geral, e cada vez mais tem que ser um processo também de educação desse provedor de funding, né? A gente tem que conseguir, e é um papel muito nosso dos parceiros, de conseguir demonstrar que tudo é calculado, tudo tem risco e o risco tem que ser quantificado. E daí é um desafio de vocês, né? De conseguir trazer essa transparência para esse investidor que muitas vezes entende muito pouco do nosso negócio agro. E aí é o que a gente estava falando, a governança, né? Cada vez mais, o que o investidor busca? Governança. Para ele. O investidor, ele tem que ter informação. Quanto mais informação ele tem, mais ele toma risco. Então acho que esse é o papel que a gente tem que estar trabalhando aí muito em achar ângulos para cada vez mais estar atuando e no que você bem comentou, né, no desenvolvimento do nosso país. Né? Muito bem, acho que fechamos com chave de ouro aqui nesse podcast, uma bela discussão aí pensando no futuro do país, né? É isso. Muito bem, Caio, obrigado pela sua participação, obrigado por ter disponibilizado espaço aqui e convidado o Henrique para essa conversa. Pessoal, novamente agradeço vocês, agradeci um monte já, né? Acho que foi super legal aqui, acho que a gente está encerrando, talvez, quase certeza que é o nosso último podcast aí da Andave. Foi um prazer imenso, André, Adriano, Valmir que participou dos outros também. Prates, obrigado novamente por ter participado. Estamos junto aqui com parceiros e vamos que vamos. Adriano, obrigado por esse apoio aí, hein? Foi muito bom. Obrigado eu por ter podido ter tido a oportunidade de estar aqui com vocês, conversar com a gente, que eu falei assim, eu vou sair dessa semana aqui com muito mais informação, é quase que um MBA em uma semana aqui que a gente fez com tanta gente. Foi bem intenso, cara. E o pessoal, foi muito legal. Muita gente da área de finanças, né? Então foi bacana aqui entender essas transformações pelos quais o setor está passando, junto com a questão de crédito. Então, Henrique, obrigado mais uma vez aí, parabéns pelo teu trabalho, pela tua trajetória. Eu acho que as tuas palavras aqui foram muito bem colocadas e contribuíram para quem está nos acompanhando. Não, legal. Eu queria primeiro dizer que é uma honra estar aqui nessa sala com André e Adriano da AgroConsult, que é um parceiraço da Syngenta, assim como a FarmTech também é um grande parceiro. Nós somos uma empresa que sempre queremos crescer e a gente precisa contar com gente que também tem uma cabeça, né, de futuro grande mesmo, né, que pensa grande. Então é uma honra ter essa oportunidade, agradeço bastante aí e contem comigo quando precisar, viu? Ótimo, contaremos.
Muito bem, valeu pessoal, obrigado por ter acompanhado a gente, mais esse episódio e até uma próxima.